Fala galera, esse é o canal do YouTube Questões de Matemática. Eu sou o professor Gustavo e no primeiro vídeo desse canal nós vamos falar sobre os conjuntos, né? Um assunto de extrema importância para a matemática. Bom, não existe uma definição precisa para os conjuntos na matemática. Então nós vamos usar uma ideia intuitiva. Nós vamos pensar que o conjunto, na verdade, é uma coleção de objetos, uma coleção de números, uma coleção de qualquer coisa. Por exemplo, um conjunto ele pode ser formado por objetos que você compra em algum lugar, como por exemplo caneta, lápis e régua. Nós escrevemos assim, ó, que a caneta ela pertence ao conjunto A e nós vamos utilizar este símbolo matemático. Em vez de escrever toda hora, a caneta pertence ao conjunto A, nós vamos simplesmente usar essa expressão, né, que ela é mais enxuta, é mais rápida de você escrever. O lápis, ele pertence ao conjunto A, mas a cola, ela não pertence ao conjunto A e nós vamos utilizar este símbolo aqui. Este para pertence e este aqui para designar que um elemento não está num determinado conjunto. No caso do conjunto B, ele é formado por Brasil, Argentina e Japão, então nós dizemos que o Brasil pertence a B, a Argentina pertence a B, o Japão pertence a B, né? No conjunto C, o 2 ele pertence a C, o 3 pertence a C, nota que o 8 ele não pertence a C. O 11, o 13 e o 7 estão lá no conjunto também. Diante disso, nós temos três observações a acrescentar sobre os conjuntos. A primeira delas é o nome. Qual que é o nome que nós vamos dar para eles? Nós vamos dar um nome de uma letra maiúscula. A, B, C, X, Y. Qualquer que seja a letra do nosso alfabeto, se ela for maiúscula, ela pode ser o nome de um conjunto. No exemplo 2, temos que os conjuntos eles começam e eles terminam com chaves. Não pode ser parênteses, não pode ser colchete, tem que ser com chaves mesmo. Essa é a forma da gente começar e terminar um conjunto. E a última observação, a observação número 3, nos diz que os elementos do conjunto, eles são separados diretamente por ponto e por vírgula, ou por ponto e vírgula. Gravem essa expressão separados diretamente por vírgula ou por ponto e vírgula, porque ela vai ser muito importante para o próximo quadro, para os próximos exemplos que a gente vai estudar. Mas antes de começar a ver esses exemplos, observe que o conjunto formado pelos elementos 1 e 2 é igual ao conjunto formado pelos elementos 2 e 1. Se você coloca dentro de uma sacola caneta e lápis, você não vai se importar com a ordem dos elementos lá dentro. Então, por isso que esse conjunto primeiro aqui é igual a este aqui. Vamos para aqueles exemplos que eu falei para vocês, e agora aquela expressão separados diretamente por vírgula, ela vai ser de extrema importância para a gente compreender quando que um elemento está ou não num conjunto. Por exemplo, o conjunto A, ele é formado por alguns elementos. Vamos supor que alguém foi lá no supermercado, comprou algumas coisas, né? Comprou feijão, comprou arroz, comprou farinha, comprou café e colocou tudo dentro dessa sacola aqui, ó, que começa e termina com chaves. Só que ela também colocou dentro dessa sacola grande, colocou uma sacola pequena. E essa sacola aqui, formada pelo lápis, pela caneta e pela cola. Nota que o lápis ele não está separado diretamente por vírgula, porque tem uma chave aqui. Ó. A cola também e a caneta também, porque elas estão dentro dessas chaves e não estão, portanto, separados diretamente por vírgula, como, por exemplo, feijão, como, por exemplo, arroz. Né? Mas todo esse conjunto que eu fiz aqui em retângulo, esse conjuntinho que está dentro desse conjunto grande, nessa sacolinha que está dentro da sacola grande, tudo isso aqui vai pertencer ao conjunto A, porque está separado diretamente por vírgula.
como o feijão pertence a A, o arroz pertence a farinha e o café. Perceba que nós não temos 7 elementos. Esse conjunto A, ele não tem 7 elementos, ele tem apenas 5. Feijão, arroz, todo esse conjunto aqui em retângulo, farinha e café. São 5 elementos que estão nesse conjunto. Isso no sentido matemático. É óbvio que numa vida real, né, as coisas seriam um pouquinho mais diferentes. No conjunto B, temos que o 1, ele pertence a B. O 2, ele pertence a B. O 3, ó, ele não está separado diretamente por vírgula, porque tem essas chaves. O 4 também. Então, nós dizemos que o 3, ele não pertence a B. Da mesma forma que o lápis, a caneta e a cola no conjunto A. Mas o 5 pertence a B, o 6 pertence a B, e esse conjunto aqui, ó, pensa numa sacolinha dentro de uma sacola grande. Esse aqui, ele pertence ao conjunto B. Beleza? Deixa eu só apagar aqui rapidinho, para ficar melhor a nossa visualização. No conjunto C, eu resolvi separar os elementos, e você pode observar isso por ponto e vírgula. Por quê? Porque eu resolvi colocar dentro do conjunto C um elemento que é um número decimal, o 0,7. Então imagina se eu separasse esses elementos por ponto, por vírgula, aliás, alguém poderia se confundir, né? Poderia pensar que o 0 ou o 7 estão lá, mas na verdade é o 0,7 que pertence a C. O 5, ele pertence a C. E esse conjunto aqui, ó, que está dentro do conjunto grande, dentro do conjunto C, que é o 3 e 5, ele pertence a C, bem como o 11 pertence ao conjunto C. De novo, o 3, ele não pertence a C. E o 5? Será que o 5 pertence a C? Pertence, né? Porque embora esse 5 aqui não esteja separado diretamente por vírgula, nós temos esse 5 que está separado diretamente por ponto e vírgula. Então, nesse caso, 5 pertence a C, porém o 3 não pertence a C. O 3 pertenceria a C se depois desse 11 aqui eu colocasse uma vírgula e o número 3, mas não é o que ocorre. No exemplo D, perceba que dentro do conjunto D não tem absolutamente nada. Ele começou e terminou com chaves, portanto não existe nada lá dentro. Então, esse conjunto é o conjunto vazio, porque não tem absolutamente nada lá dentro. E ele também é representado desta forma aqui, ó, na matemática, ou desta forma, ou desta aqui. No exemplo E, este elemento aqui, ó, que é o conjuntinho formado apenas pelo 1, ele pertence a E, porque ele está separado diretamente por vírgula. O vazio, ele pertence a E. O 2 e 3, ele pertence a E. O 2 pertence ao conjunto E. Perfeito? E o 3, ele não pertence. O 3, ele não pertence a E. Por mais que o 3 esteja aqui, ó, ele não está separado diretamente por vírgula, como no caso o número 2. Né? O número 2, ele pertence ao conjunto E, mas o 3 não está nesse conjunto. No conjunto F, o 0 é o único elemento que está dentro dele. Nota que esse conjunto aqui, que é o conjunto vazio, ele é diferente. Deixa eu só apagar. O conjunto vazio, ele é diferente do conjunto formado apenas pelo 0. Porque o conjunto formado apenas pelo 0 tem o 0 lá dentro. Né? O 0 pertence a esse conjunto aqui. Mas o vazio, obviamente, não tem nada. Né? Tem alunos que confundem pensando que o 0 representa o nada, então, portanto, um conjunto que tem apenas o 0 é um conjunto vazio, mas na verdade não. Na matemática, o 0 está nesse conjunto. No conjunto G, temos que o vazio pertence ao conjunto G, por causa dessa expressão estar separada diretamente por vírgula, bem como essa daqui, ó,
O conjunto formado apenas pelo zero, ele pertence a G, e o zero, ele pertence ao conjunto G também. Vamos para mais algumas coisinhas interessantes agora, que são os conjuntos que possuem uma propriedade atrelada a ele. Como assim, professor Gustavo? Olha para o conjunto A. Como é que a gente vai ler esse conjunto? Ele tem uma propriedade aqui. Ó. Tudo isso aqui é uma propriedade do conjunto A, capital dos países da América do Sul. Leremos esse conjunto da seguinte forma. A é o conjunto de todos os x, tal que x é a capital dos países da América do Sul. Quais são as capitais dos países da América do Sul? Brasília, Buenos Aires, Bogotá, Santiago do Chile, Caracas, né? E por aí vai. Conjunto B, lemos assim, é o conjunto formado pelo x, por todos os x, tal que x é número natural menor do que 7. Bom, numa aula posterior, a gente vai ver quem é direitinho esse conjunto dos números naturais. A gente vai trabalhar com algumas propriedades interessantes dele. Mas, por hora, você mais ou menos tem uma ideia de quem é esse conjunto. É o conjunto formado pelo 0, pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5. São os números que a gente usa para contar as coisas, né? 3 caneta, 4 maçã, 4 banana e por aí vai. São os números que a gente usa para contar. Quem que é esse conjunto? É o conjunto formado pelo 0, pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5 e pelo 6. Nota que o 7, ele não está no conjunto, porque a frase não é assim, né? A frase não é x é um número menor ou igual a 7. É um número menor do que 7. Então, o 7 não está no conjunto B. O conjunto C é formado por todos os números que são quadrados perfeitos. Então, quem é esse conjunto? São os números positivos, obviamente, né? Que possuem raiz quadrada. Por exemplo, 0, 1 ao quadrado, que é 1, o 2 ao quadrado, que é o 4, o 5 ao quadrado, que é o 25, o 4 ao quadrado, que é o 16, né? E por aí vai. Aqui nós vamos representar um conjunto com uma infinidade de elementos por meio desse símbolo aqui, a reticências. Né? Quando o conjunto tem uma infinidade de elementos, né, nós vamos escrever no final esses 3 pontinhos, essas reticências aqui. Né? O conjunto dos quadrados perfeitos, ele tem uma infinidade de elementos, bem como o conjunto dos números naturais, por exemplo. No conjunto D, ele é o quê? Ele é formado por todos os elementos x, tal que x é menor do que 0, e x é maior do que 0. Será que existe algum número que é positivo e negativo ao mesmo tempo? Não existe nenhum elemento que é positivo e negativo ao mesmo tempo. Então, esse conjunto aqui, ele é, ou melhor, deixa eu apagar aqui. Esse conjunto, ele é o vazio, né? Quem é o conjunto E? O conjunto do x, tal que x ao quadrado é igual a 1. Quais são os números que, elevados ao quadrado, resultam no número 1? Bom, o 1 ao quadrado é 1. O menos 1 ao quadrado também é 1. Então, esse conjunto é formado pelo 1 e pelo menos 1. No conjunto F é um pouco diferente. Perceba que agora ele é formado por pares ordenados. Né? A gente vai ver também numa aula mais para frente, né, quando a gente começar a estudar geometria analítica, plano cartesiano e tudo mais. Agora é só para a gente ter uma ideia bem global dos conjuntos. Né? O que é um par ordenado? Um par ordenado é uma dupla, por exemplo, como essa aqui, ó, um par 1, 3. A palavra ordenado, ela é importante, ela denota uma ordem. Então, o par ordenado 1, 3, ele é diferente do par ordenado 3, 1. Perfeito? E nós queremos encontrar todos os pares ordenados, tais que x mais 2 é igual a 2 e 2x mais 3y é igual a 4. Como é que a gente faz isso? Bom,
Se x mais 2, ou melhor, se x mais y é igual a 2, então y é igual a 2 menos x. Pegando essa equação e substituindo nessa, ó, nós vamos obter o quê? Que 4 é igual a 2x mais 3y, certo? É o que está escrito aqui. 2x mais 3y é igual a 4. É igual, então, 2x mais 3y é igual a 2x mais 3 vezes o y. Quem que é o y? Nós descobrimos que o y é 2 menos x. Como é que a gente resolve isso? Vai ficar 3 vezes 2, 6. 3 vezes menos x, menos 3x. Então, 2x menos 3x, menos x. Então, vai ficar 6 menos x. Portanto, ó, 4 é igual a tudo isso aqui, é igual a 6 menos x. Daqui a gente tira aqui 4, é igual a 6 menos x, e daí x é igual a 2. Né? Quem que é o y? Nós vamos pegar essa expressão, ó, e vamos substituir o x lá. O y é igual a 2 menos 2, porque o x é 2, que é igual a 0. Ou seja, o conjunto F é formado pelo par 2 e 0. Né? Será que não tem mais elementos? Né? Quando a gente começar a estudar equações de reta e tudo mais, a gente vai ver que não, né? Porque, na verdade, esse x mais y igual a 2 representa uma reta, esse 2x mais 3y representa uma outra reta, e essas retas estão se cruzando num ponto apenas. E esse ponto é o ponto 2, 0. É isso mais ou menos geometricamente que está querendo nos dizer este exemplo, né? Quais são os pontos do plano que estão na interseção dessas duas retas. E só existe um ponto que está na interseção dessas duas retas, mas isso é para uma aula posterior. Vamos para o último exemplo desta aula, que é o M de A. Bom, quem que é o M de A? O M de A é o conjunto formado por todos os múltiplos de A, em que A é um número natural. Né? Essa é uma definição que eu estou usando aqui, você talvez não encontre em outros lugares. É só para a gente fazer esse exercício mesmo, né? Só para a gente se organizar aqui na notação. Se M de A é o conjunto formado pelos múltiplos de A, então M2 é o conjunto formado pelos múltiplos de 2, ou seja, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6 e por aí vai. 8, 10, são todos os pares. Quem que é o M3? O M3 é formado pelos múltiplos de 3. 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9 e assim indefinidamente. Nós poderíamos também aqui pensar nos negativos, né? O menos 2, no caso do M2, o menos 2, o menos 4, o menos 6, né? Mas vamos ficar só com os números positivos aqui. Vamos pensar que o M2 e que o MA é formado apenas por números positivos. Né? Que a nossa ideia é tentar resolver esse probleminha aqui, ó, que é um exercício. Nós temos um conjunto, nesse conjunto ele tem 10 elementos, dos quais 5 estão em M2 e 7 estão em M3. A questão pede para a gente determinar quantos são os elementos que estão em M2 e M3 ao mesmo tempo. Em princípio, alguém poderia pensar que esse exercício está com o enunciado errado, né? Porque olha só, fala que o conjunto tem 10 elementos, mas tem 5 em M2 e 7 em M3. Parece que 5 mais 7 dá 12, 12 é maior do que 10, então esse problema aqui ele tem alguma inconsistência, mas na verdade não. Nós vamos colocar aqui ó, um diagrama, e nesse diagrama a gente vai representar os elementos desse conjunto aqui, em questão, que estão em M2. Então, vou colocar aqui o M2, não para dizer que é o M2, mas sim os elementos desse conjunto do nosso problema, que tem 10 elementos. E aqui dentro a gente vai colocar números que representam a quantidade de elementos que está em M2, que é 5. Né? E M3 a gente vai colocar aqui, ó,
a quantidade. Dentro aqui desse balãozinho, a gente vai colocar a quantidade de elementos de M3, do conjunto que está em M3, que no caso é 7. Repara que tem uma interseção desses dois conjuntos, eles se cruzaram. Significa que essa interseção representa a quantidade de elementos do conjunto que está em M2 e M3 ao mesmo tempo. Perfeito? E é justamente esse número que a gente quer encontrar, então a gente vai chamar de x. X é a quantidade de elementos do nosso conjunto em questão, que está tanto em M2 como em M3 ao mesmo tempo. Bom, como existem 5 elementos desse conjunto que está em M2, mas aqui esse x já está em M2, então para completar, eu preciso colocar 5 menos x aqui, ó. Porque 5 menos x mais x dá 5, que dá toda a quantidade de elementos do conjunto que está em M2. E nessa parte aqui que está sobrando, eu vou colocar 7 menos x. Por quê? Porque representa a quantidade de elementos que está em M3, mas não está em M2. Nota que 7 menos x mais x é igual a 7, que é a quantidade exata, né? Aqui, ó, de elementos do conjunto que está em M3. Se a gente somar 5 menos x mais 7 menos x, isso aqui dá a quantidade total de elementos do conjunto em questão, que é 10. Então, cancelando esse menos x com esse x, somando 5 mais 7, 12, 12 menos x é igual a 10, portanto, x é igual a 2. Em outras palavras, existem dois elementos que estão em M2 e M3 ao mesmo tempo naquele conjunto ali, né, do nosso exercício. Então é isso, pessoal. Na descrição nós temos ali o meu e-mail para quem quiser tirar alguma dúvida, para aulas particulares também. Toda sexta-feira eu vou estar resolvendo questões que vocês me mandarem por e-mail aqui no canal mesmo, né? E vou respondendo conforme a ordem de chegada lá. Então é isso, um abraço a todos e até a nossa próxima aula sobre conjunto. Nos vemos lá. Tchau.